Estamos falando sobre o setor siderúrgico. Informação do Jamil Chad, o setor siderúrgico brasileiro quer que o governo Lula amplie as taxas contra o aço chinês. O setor acusa Pequim de praticar preços desleais e abalar a indústria nacional. O argumento é o mesmo usado pelo governo Donald Trump para justificar o tarifaço. Em meados de 2024, o Brasil adotou medidas para conter a entrada do aço chinês. A regra estabelecia uma cota acima de um volume determinado. O produto chinês pagaria 25% de impostos, mas a estratégia não funcionou. O Jamil apurou e o UOL revelou, com dados obtidos pelo Jamil, apontando que apenas nos 3 primeiros meses de 2025, o Brasil comprou 1 milhão de toneladas de aço chinês, 42% acima do mesmo período do que em 2024. Jamil, agora para todo o nosso público, novamente bom dia para você. Se você puder retomar aqui para quem está chegando agora na transmissão. Bom dia a todos. Bom estar aqui com vocês, Carla, Diego, a todos. Olha, ao publicar essa matéria, eu me dei conta que, na verdade, nós estamos falando de algo muito mais, eu diria, sistêmico do que apenas um fluxo comercial de um produto ou de algum tipo de relação bilateral, que é justamente debater qual é exatamente a relação entre Brasil e China neste momento. Será que é tão complementar assim? Será que é de fato uma, vamos dizer assim, saída tão óbvia ao protecionismo de Donald Trump? E aí, o que traz a matéria, na verdade, é o próprio CEO da Gerdau, entre outras fontes, que me passa essa notícia, que é o seguinte: o governo brasileiro está sendo pressionado pelo setor siderúrgico a criar novas barreiras contra o aço chinês. As barreiras que existem, elas não são suficientes, pelo menos isso que diz o setor siderúrgico, para frear justamente uma importação que, na avaliação do setor, está sendo feita de forma injusta, com preços, injustos, ou seja, preços abaixo do custo de produção na China, ou seja, deslocando o mercado, o produto nacional, deslocando a competitividade, basicamente, das indústrias brasileiras. E aí, qual é o dilema? Em junho, o governo brasileiro vai ter que tomar uma decisão. Mantém as atuais tarifas contra os produtos chineses, do aço, retira e, basicamente, estabelece uma nova relação com a China, ou, como que é o setor siderúrgico, aumenta essas tarifas. No setor, vamos dizer assim, a narrativa que o setor vem insistindo, isso não é protecionismo. Protecionismo seria, segundo eles, criar barreiras, impedir a entrada do aço chinês. O que eles estão falando é que isso seria um mecanismo de defesa comercial. Qual é a diferença? Segundo o setor, defesa comercial é a criação, basicamente, de mecanismos, cotas, inclusive tarifas, para que o produto estrangeiro que entre no Brasil entre nas mesmas condições para que o setor brasileiro possa competir de igual para igual. Portanto, não seria um protecionismo, seria apenas uma defesa comercial. Isso coloca o governo brasileiro numa espécie de encruzilhada. Esse não é um setor menor, esse é um setor absolutamente ético. O governo brasileiro, que vinha dizer, diante do protecionismo de Donald Trump, nós vamos olhar para a Europa, para a Ásia, para tantos outros mercados, agora, com a China, vai ter de lidar não só com projetos de aproximação, mas com uma pressão muito real. Nós não estamos falando aqui em tese, é uma pressão muito real da indústria brasileira para que, justamente, taxas sejam cobradas de um setor estratégico também da China. Vamos ver o que vai acontecer isso em junho. Sim, Carla, agora sim, com o tempo, fica à vontade para analisar, né, os desdobramentos disso, do que pode acontecer daqui para frente. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Diego. Bom dia, Jamil. Bom dia a todos. Bom estar com vocês. Então, Diego, o que o Jamil traz nessa apuração, a gente relaciona com o momento vivido, né, pelo governo Lula, que acaba de voltar de uma viagem à China, em que o governo estava tentando divulgar uma série de acordos, mostrando uma suposta agenda positiva, e no final da viagem a principal notícia foi a suposta interferência diplomática da Janja, que causou um racha aí no governo. E aí, esse problema que o Jamil coloca, que está colocado, digamos assim, na mesa do presidente Lula,
Lula, com data aí, né, próxima para ser resolvida, junho, como colocou também o Jamil, é um problema concreto, é um problema real e um problema de um setor muito importante que tem capacidade de mobilizar e pressionar o governo nesse sentido e realmente, o Jamil usou a palavra encruzilhada, é uma sinuca aí para o presidente Lula atender os interesses desse setor, dos empresários brasileiros e também colocar o Brasil nessa conjuntura global diante de um cenário que a gente está vendo os Estados Unidos taxando o mundo e a China aparecendo como oportunidade, que a gente também tem falado aqui que a taxação dos Estados Unidos abre oportunidades para o Brasil em algum sentido, né? Mas nesse caso específico, é um setor muito importante que traz na matéria do Jamil aí, que nessa taxa que eles tiveram nesse tempo, de 2024 para cá, né? Eles mostram que não teve muito resultado, como que é, Jamil, exatamente o termo para eu não errar? O que eles tiveram ali de 2024 agora que vai acabar? O Jamil tá me ouvindo, não? Tá. Acho que agora a gente vai conseguir ouvir. Desculpa. Diga lá, Jamil, tá fechado o áudio aqui pra gente. Perdão, é um mecanismo de defesa comercial, é uma cota estabelecida e se o produto chinês passa daquela cota, então ele paga uma tarifa de 25% para entrar no mercado brasileiro. Isso não foi suficiente para conter. Eles dizem que não foi suficiente, então, ou seja, a pressão vai ser ainda maior para uma mudança de mecanismo, né? Entra aí nessas discussões o ministro Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, que é o ministro da Indústria, que tem uma interlocução muito importante com esses empresários, que sensibiliza o presidente Lula em relação a isso. Enfim, é uma pauta concreta, importante, que vai estar na mesa do presidente nos próximos dias, que volta dessa viagem da China. Não sei qual é o balanço que faz, mas com uma série de problemas. Não está fácil a vida do presidente Lula, que aí a gente vai falar mais aqui ao longo do programa, né? Tem toda essa crise envolvendo o INSS, a ameaça de uma CPI, enfim, problema é o que não falta ali na mesa do presidente Lula, Diego.